Hoje eu vou falar sobre um tema que eu escuto de muitas mulheres que querem emagrecer, que é a questão do metabolismo lento. Então, eu vou te mostrar como isso, na verdade, é uma crença, que você pode mudar o seu metabolismo, por assim dizer, através da sua alimentação. Então, sejam muito bem-vindas ao videocast Corpo Ideal de hoje. Aqui nós discutimos os passos da sua jornada rumo ao corpo ideal, ou seja, como mulheres expatriadas podem recuperar o corpo ideal sem neura. Eu sou a Ana Galeazzi. Eu escuto sempre muitas mulheres que colocam a culpa do problema, desse problema de ter dificuldade para emagrecer, de achar que o metabolismo não está funcionando direito e acabam colocando a culpa no próprio corpo, né? Como se fosse algo que não pudesse ser mudado ou que não pudesse ser resolvido, né? Então as pessoas me dizem sempre, mas eu não consigo porque o meu metabolismo é lento e assumem isso como uma coisa imutável, como se eu nascesse com esse metabolismo e isso fosse uma coisa que eu não conseguisse mudar. E a verdade é que, assim, o metabolismo lento, por assim dizer, existe, tá? Não é uma coisa que seja só uma crença, existe mesmo situações em que o metabolismo se torna mais lento, mas o que não é verdade é que o seu metabolismo seja determinado geneticamente ou pelo destino, né? Eu nasci com metabolismo lento, então não vou poder mudar. Então, acreditar que esse problema não possa ser resolvido, não possa ser mudado, é uma crença que está errada, na verdade. É um problema que ele pode ser, sim, resolvido, que ele pode ser, sim, alterado, e eu vou explicar aqui um pouco como é que isso funciona, né? A verdade é que o metabolismo, ou a taxa metabólica, né? O jeito que a gente, né? O que é o metabolismo em si? É uma questão toda de funcionamento do corpo, né? A gente fala muito de metabolismo no sentido de produção de energia, queima de gordura, absorção de nutrientes, tudo isso são funções metabólicas, né? Produção de energia no corpo é uma função metabólica. Então, a verdade é que o metabolismo ele tem a ver com mecanismos muito complexos, né, de regulação hormonal. E quando a gente fala de regulação hormonal, uma confusão que muitas pessoas fazem é de achar que regulação hormonal tem a ver só com os hormônios ditos hormônios sexuais, né? Os hormônios tipo estrogênio, testosterona, que a gente conhece, hormônio feminino, hormônio masculino. E, na verdade, existem outros hormônios, principalmente os hormônios vinculados à digestão, que também determinam muito o nosso metabolismo, né? São hormônios como a insulina, a leptina, a grelina, que são hormônios vinculados à alimentação. E existem também muitos neurotransmissores, que também têm uma função hormonal, a própria serotonina, tem dopamina, coisas que a gente já ouviu falar como neurotransmissores mesmo, que também têm uma função hormonal no corpo. E também os hormônios relacionados ao estresse, né? O cortisol, a adrenalina, a noradrenalina. Então, tudo isso vai influenciar a nossa taxa metabólica de alguma forma. E o tecido gorduroso em si também tem um efeito metabólico importante, no sentido de acelerar ou desacelerar o metabolismo, né? As células de gordura mesmo, elas têm uma relação direta com a questão metabólica relacionada à insulina, principalmente, né? Então, na verdade, a insulina é uma chave muito importante, principalmente na questão da perda de peso, né? Porque o que acontece? Quando a gente tem uma dificuldade para perder peso, quando a gente está num modo em que o corpo tem facilidade para acumular gordura, principalmente, esse modo de acúmulo, normalmente, para a maioria das pessoas, isso significa que está tendo uma resistência à insulina. O que isso significa? Quando a gente come qualquer coisa, na verdade, o corpo libera insulina, é um hormônio liberado pelo pâncreas, para fazer com que as células absorvam a glicose, que é o açúcar, né, do sangue, para dentro das células para a produção de energia. Tá? Essa é a função. Quando tem açúcar ou glicose em excesso circulante, o que a sinalização da insulina faz? É em excesso, então vamos armazenar, né? Vamos pegar esse excesso, vamos armazenar e a gente armazena na forma de gordura, né? Primeiro a gente produz glicogênio, mas isso é uma parte pequena, né? Só no fígado. Os estoques nossos de glicogênio, eles são rapidamente preenchidos e depois vem a parte de acúmulo de gordura. Então, se a gente tem um estímulo constante através de alimentação frequente, através de alimentação com muito carboidrato, através de consumo de muito açúcar, a gente tem uma estimulação constante da liberação de insulina, as células acabam desenvolvendo uma resistência de forma que permaneça mais açúcar circulante, que vai gerar um maior acúmulo de gordura. Eu estou falando aqui de forma bem simplificada, tem muitos outros sistemas envolvidos nisso, mas essa é a parte principal, assim, para a gente entender. E esse é um dos motivos do porquê que contar calorias simplesmente e dizer, então
então eu vou comer poucas calorias, não necessariamente funciona. Pode funcionar, mas não funciona sempre. Por quê? Porque a gente acaba comparando o corpo humano com uma conta bancária, por exemplo, né? A gente pensa, então eu vou comer menos caloria e vou gastar mais, como se caloria fosse dinheiro, né? Eu gasto menos do que eu ganho e guardo isso numa reserva, então eu vou engordar a minha reserva. É assim que a gente raciocina com o nosso corpo. Então eu vou ganhar menos, né? Vou consumir menos e vou gastar mais, a minha reserva vai diminuir. Só que o corpo não é uma conta bancária. É aí que a gente se ferra, na verdade, porque o corpo não funciona assim. E isso vai depender principalmente da qualidade das calorias que a gente está ingerindo do que da quantidade em si, né? Então, uma caloria vinda, 100 calorias de açúcar não vai ter o mesmo efeito metabólico que 100 calorias de gordura. Tá? O açúcar, ele vai fazer essa liberação de insulina rápida, vai causar no metabolismo um efeito de acumulação que a gordura não causa. A gordura causa um efeito de saciedade muito mais longo e não faz esse pico de insulina. Então, é bem diferente. E é aí que a gente erra muito nessa questão de achar que contar a caloria é a solução, apesar de que, infelizmente, muitos profissionais, apesar de ser um método, um modelo, esse modelo da conta bancária é um modelo super ultrapassado quando se fala de metabolismo, mas muita gente ainda trabalha e ainda acredita nisso. Coisa de caloria a gente vê o tempo todo por tudo, né? Se for ver na internet, restrição calórica, quantas calorias tem cada alimento, uma pauta sempre super importante, mas que na verdade já perdeu o sentido há muito tempo. Então, tem mais a ver realmente com o tipo da alimentação. E um outro fator que tem a ver com o metabolismo é também uma coisa que tem sido cada vez mais estudada, cada vez mais descoberta, a questão da microbiota, né, da nossa flora intestinal, principalmente, que uma parte dela se forma nos primeiros meses, nos primeiros contatos de vida que a gente tem no mundo, né, uma boa parte da nossa flora intestinal já é determinada até pela via do parto, né, isso é um dos motivos porque o parto natural, o parto normal é muito mais benéfico do que uma cesariana, por exemplo, porque o tipo de bactéria que um ser humano adquire passando pelo canal do parto, através de um parto vaginal, de um parto normal, é bem diferente do que o tipo de bactéria que um ser humano que nasceu de cesariana adquire, que são bactérias mais da origem da pele, que tendem a ser mais inflamatórias, mais patogênicas do que aquelas do canal de parto. Então, isso é um dos fatores que influencia essa primeira carga de bactérias que o neném recebe. Outros fatores importantes do tipo de alimentação, amamentação, a alimentação nos primeiros anos de vida, o uso de antibiótico ou não. Então, tem vários fatores envolvidos na formação da nossa flora intestinal e ela é extremamente única. Cada pessoa tem uma composição e uma diversidade dessa flora intestinal que é muito diferente das outras. E isso tem uma influência no metabolismo, sim, tá? Mas mesmo a flora intestinal também não é uma coisa que seja assim, mas então eu nasci de cesárea, tomei antibiótico e me alimentei mal na infância, então não tem mais solução. Também não é assim, porque com o tempo e com uma alimentação adequada, a flora intestinal também pode melhorar a sua composição e também ajudar numa melhora do metabolismo como um todo. Então, a gente não precisa cair em nenhum tipo de determinismo, de achar que, eu sou assim, eu nasci assim, então não tem mais solução, tá? Tanto com o metabolismo quanto com a flora intestinal, na verdade, não é assim. A gente tem, sim, um poder de influenciar ainda isso. O que a gente pode fazer, né? Se você acha assim, meu metabolismo é lento, eu engordo com facilidade, tenho dificuldade para perder peso, o que eu posso fazer? A primeira coisa é o controle do metabolismo da insulina, que é importante. E isso, o jeito que tem para controlar isso é através de uma alimentação feita de forma inteligente, com alimentos de qualidade, com redução de carboidratos simples. Isso é uma coisa que é necessária inicialmente, principalmente, não digo é necessária para a vida inteira, mas inicialmente é necessária para recuperar um metabolismo e trazer o metabolismo de volta para um modo que não seja um modo de armazenamento. O tipo de alimentação é importante, o tipo de alimento. Outras coisas que são importantes é o jejum intermitente, uma arma potente para reduzir essa resistência à insulina, na verdade, para reverter isso. Então, que o corpo saia do modo de acúmulo para o modo de
gastar as reservas que tem, estou falando aqui de forma bem simples, ou alimentação, de tipos de alimentação que imitam o jejum, que seria o caso, por exemplo, da dieta cetogênica. Não recomendo ela para todo mundo, mas para muitas pessoas elas funcionam para dar aquela como dar um boost, dar um reset mesmo no metabolismo, tá? Não é a forma como eu trabalho, sou sincera em dizer, mas funciona sim para muita gente. E por que eu digo que eu não trabalho, então, com a dieta cetogênica? Eu trabalho em casos específicos com a dieta cetogênica, mas não é uma coisa que eu recomendo para a maioria das pessoas ou só para o emagrecimento. Na minha opinião, a dieta cetogênica tem uma função para determinadas indicações mais específicas. Tá? Ela tem o seu lugar, sim. No geral, para um processo de emagrecimento apenas, eu prefiro ter uma visão a longo prazo. Por quê? Porque nosso corpo, ele tem um status quo, ele tem uma homeostase, que significa ele tenta manter o estado de equilíbrio atual, tá? O corpo interpreta o estado atual, por pior que ele seja, porque é pior que você acha que ele seja, o corpo interpreta isso como um estado de equilíbrio. E ele tenta fazer de tudo para voltar sempre a esse estado. Então, é por isso que as pessoas têm tanto efeito ioiô, por exemplo, né? Investe numa dieta de contar caloria para reduzir, para emagrecer, a ferro e fogo, e chega uma hora que o corpo aí diminui o metabolismo mesmo, né? E volta, porque o corpo quer voltar a esse estado. Então, a gente precisa ter uma inteligência, uma guia adequada para contornar esse... Como é que se pode dizer? Um impulso, essa tendência do corpo de querer voltar ao peso que está. Então, que é o que acontece, né? Na restrição calórica, o corpo, depois de um tempo, quem já fez sabe, né? Que a gente atinge um platô e não é difícil de sair. Então, a chave está realmente em aprender a contornar esse mecanismo do corpo. É isso que eu faço no programa, né? No Rumo ao Corpo Ideal. E eu também ensino as minhas alunas a teoria que tem por trás disso, para que elas realmente entendam o porquê de cada orientação que elas recebem, assim elas se tornam empoderadas mesmo para fazer as escolhas por conta própria, desenhar o estilo de vida que funciona para elas, sabendo, né, o porquê das escolhas. Não é uma coisa que eu digo, você faz assim e a pessoa não entende por que está fazendo. É uma coisa que funciona, né? Eu tenho uma cliente que é a Gabi, ela chegou para mim com 46 anos, é uma mulher que tem 4 filhos, e estava pesando 95 quilos, e ela tinha mesmo isso de dizer, não, meu metabolismo é lento, eu nunca consegui emagrecer, e no fim das contas, com uma orientação adequada, mudando a alimentação, que é uma coisa que ela se surpreendeu até com a facilidade que ela teve com isso, ela conseguiu contornar esse problema, perdeu o peso, e é legal que ela já terminou, né, o programa, mas ela volta e meia me escreve e sempre fica perplexa, assim, que ela escreve que ela não voltou a engordar. Então, mesmo em momentos de deslize, por exemplo, nas férias, nas festas, ela sempre me escreve que, nossa, eu fico sempre abismada que eu não voltei a engordar. Parece que o meu corpo se acostumou a queimar gordura. E isso é uma coisa que quando a pessoa acredita que tem um metabolismo lento, ela não acredita que isso seja possível, né? E, na verdade, é possível, sim, de fazer essa mudança. Essa, na verdade, é a normalidade, né? A normalidade não é a gente engordar o tempo todo ou com qualquer pequeno deslize já engordar, tá? Isso é um problema, não é uma normalidade. E uma coisa que é interessante que a gente voltou, na verdade a gente voltou não, a gente tornou isso uma coisa normal, né? E é bem interessante. Eu voltei a trabalhar agora num hospital essa semana, onde eu trabalhei em 2015. Então, eu trabalhei lá em 2015 até o final do ano e depois nunca mais tinha voltado. E muitas das pessoas que trabalham lá do grupo da enfermagem, no nosso grupo multidisciplinar, ainda estão lá. E uma das coisas que mais me chamou a atenção essa semana ao voltar para lá, o ganho de peso de muitas mulheres, não é assim uma ou duas, mas muitas mulheres que continuaram trabalhando lá, passaram-se 6 anos agora, um ganho de peso e não pouco, um ganho de peso importante, e parece que na nossa cultura se tornou normal, né? A pessoa, chega a uma certa idade, então não tem mais jeito, né? Vai engordar e pronto, né? Muita gente acredita nisso, muita gente acredita que, então depois dos 40 o metabolismo é mais lento, não dá para fazer mais nada, não dá para emagrecer, ou é normal e natural que o peso vá aumentando sempre. E a verdade é que, assim, a nossa cultura e a nossa forma de se alimentar é que causa isso. Se a gente vê isso como normalidade, é preciso que a gente questione
o que a gente está fazendo como sociedade que causa isso para acontecer, porque isso não é a normalidade, não é todos os seres humanos que com 40 anos engordam de forma descontrolada ou de forma inevitável, tá? Isso não é uma verdade, isso é um problema cultural, um problema alimentar, social, da nossa cultura mesmo, tá bom? E a gente, infelizmente, começou a ver isso como normal, e, inclusive, problemas em decorrência disso, como que surgem, né, com a idade, diabetes, pressão alta, os problemas cardiovasculares, a gente encara isso como problemas normais relacionados com a idade, quando isso não é verdade, tá? Isso são doenças, eles não são manifestações normais do envelhecimento. E precisa ter muito cuidado com isso. Eu falo isso porque eu trabalho realmente na geriatria, eu trabalho com pessoas idosas, e o processo de envelhecimento normal não inclui o desenvolvimento de doenças. Doença, envelhecimento é envelhecimento. Claro que o envelhecimento tem uma carga de degeneração no corpo, isso é normal, mas não é o desenvolvimento de doenças metabólicas desse tipo que a gente considera que seja normal com a idade, tá? Isso é um erro mesmo. Então, assim, muita gente pensa, né, nessa questão do metabolismo como genética, né? Eu também cheguei a pensar isso, cheguei a acreditar nisso, porque eu tive também, né, dificuldade para emagrecer, tinha uma facilidade para engordar e achava que era uma tendência familiar, né? O meu metabolismo é lento, a minha família, se eu for olhar, realmente a maioria das mulheres tinham muita dificuldade, ou ainda tem, com ganho de peso, depois de uma certa idade principalmente, e eu acreditava, então, que essa era uma tendência da família. Então, como toda a família vai por esse caminho, é uma coisa genética nossa, eu pensava. E, na verdade, se eu for ver o hábito das mulheres da minha família naquela época, hoje em dia é diferente, né? Na minha geração já é diferente, mas na geração da minha mãe, as minhas tias, o hábito era todas as tardes, eu sou do sul do Brasil, então se tomava chimarrão, principalmente, e se comia bolo, bolacha, grústoli, sempre tinham várias guloseimas, todas as tardes, tá? Então isso é o quê? Carboidrato simples, farinha branca e açúcar, todos os dias. E essas mulheres todas reclamavam de não conseguir emagrecer. E isso era só um exemplo que eu tô falando do lanche da tarde, porque, na verdade, isso era uma coisa presente, se for ver, em todas as refeições, café da manhã, almoço, não existia esse pensamento do que está acontecendo com a alimentação. E quando se pensava em emagrecer, se pensava em reduzir caloria. Então, eram muitos erros juntos que, claro que levavam essas mulheres da minha família a ter esse problema. A verdade é que é claro que se eu seguir o mesmo caminho alimentar que elas, eu também vou ter esse problema, isso é um fato. Mas isso não é uma determinação genética, isso é uma determinação alimentar. Tem uma diferença bem grande aí. Existem outros problemas, por exemplo, o hipotireoidismo, né, a diminuição da função da glândula tireoide, ela pode tornar o metabolismo lento, sim, mas se ela é tratada, se a pessoa tem uma substituição adequada, que é o normal que acontece, isso está compensado, não tem por que acreditar que isso seja a causa do metabolismo tá lento, tá bom? Então, isso é uma coisa que tem como ser acompanhada, a maioria dos médicos sabe acompanhar isso muito bem, e não então, não pode ser usada como justificativa para todos os problemas, tá? Tem que tomar cuidado também com isso. Então, o que as pessoas fazem de errado, né? Quando as pessoas querem superar essa questão do metabolismo lento, o que as pessoas fazem, né? O que as pessoas fazem quando acham que o metabolismo tá lento? Passam fome, né? Primeiro erro maior, passam fome. E aí, isso sim torna o metabolismo lento de vez. Por quê? Porque o corpo, a partir do momento em que você não ingere calorias o suficiente, tô falando caloria, né? Que é a questão de que a maioria das pessoas fazem restrição calórica. A pior coisa que você pode fazer. Porque o corpo, quando ele não recebe caloria, ele não recebe energia o suficiente, o que ele faz? Ele entra num modo todo hormonal mesmo de diminuição de gasto e de acúmulo, né? O corpo tenta se defender disso. E isso sim que torna o metabolismo lento de vez. Então, essa é a pior coisa que você pode tentar fazer. A verdade, como é que você contorna isso? Usando os alimentos corretos, usando alimentos de qualidade, que não causam essas alterações hormonais, incorporando movimento no dia a dia, mas aí também cuidado, porque daí o pessoal acha que o melhor movimento é fazer um monte de exercício aeróbico, exercício de resistência, né? Corrida, bicicleta, caminhada rápida, natação, tudo isso. São ótimos, cardiovascular, excelente, não tenho que cientificamente discutir com isso. São saudáveis esse tipo de movimento.
Para a questão de acelerar o metabolismo, não é o ideal. Então, para o metabolismo, seria melhor você fazer um trabalho muscular do que esse tipo de movimento, porque aí você tem uma liberação de outros tipos de hormônio, inclusive testosterona, que ajuda o seu metabolismo, a sua, digamos assim, queima energética, ou a sua utilização energética a melhorar. Esse também é um engano muito grande que tem, né? Que as pessoas acham que tem que fazer corrida para melhorar o metabolismo. A corrida ela é ótima, mas não é necessariamente nessa função, tá bom? Então, o que você pode fazer já, né, para melhorar aí? Primeiro de tudo, parar de passar fome. Tá? Parar de passar fome, aprender a comer do jeito certo. Isso é extremamente importante. A gente tem que comer e tem que alimentar o corpo, porque um corpo em estado de, como é que se diz em português? Em estado de fome, um corpo faminto, é um corpo que vai diminuir a taxa metabólica. Então, cuidado nisso, não estou falando do jejum, o jejum é o contrário, né? O jejum, ele é intermitente, ele tem uma função importante, mas a restrição calórica a longo prazo, ela diminui a taxa metabólica, sim. Duas pessoas perguntaram, é verdade que o metabolismo fica mais lento com o passar da idade? E a outra pergunta é, ele diminui mesmo depois dos 40? A gente tem essa crença de que o metabolismo diminui com a idade. É claro que, no geral, a nossa taxa metabólica, o nosso funcionamento do organismo, ele tende a ter um certo grau de deterioração com a idade, mas um adulto de 40 anos, mulher de 40 anos, não é uma mulher que a gente possa dizer que a taxa metabólica dela vai estar diminuída por causa da idade. É um erro crasso, né? Isso, na verdade, é muito cedo ainda para dizer que existe uma alteração metabólica assim tão importante. O que acontece no período da perimenopausa, da menopausa, que muitas mulheres têm realmente esse ganho de peso, que eu até descrevi, que eu percebi agora, né, nessa volta aonde eu estava no trabalho depois de alguns anos, isso tem a ver com a alimentação mesmo. Tá? Isso é um problema cultural, é um problema alimentar que a gente infelizmente tem muito arraigado, e quando a gente fala qualquer coisa contra o tipo de alimentação que a gente considera tradicional, as pessoas acham que é radicalismo, mas a verdade é que a gente tem se tornado uma sociedade cada vez mais doente. Não é obrigatório uma alteração metabólica assim tão negativa numa idade tão cedo. Claro que se a gente for falar de pessoas de 70, 80 anos é diferente, os meus pacientes geriátricos isso é diferente, mas para umas mulheres de 40, 50 anos, ainda é muito cedo para querer falar que o problema metabólico com a idade seja assim tão importante. A questão alimentar é muito mais importante do que isso. O psicológico influencia o metabolismo, com certeza. O psicológico influencia com certeza. Isso a gente sabe, isso é uma coisa que eu falo sempre aqui, né? Situações de estresse crônico, estresse agudo também, mas estresse crônico, a gente tem um dia a dia estressante, a gente passar por situações de tensão constante, de não conseguir relaxar, de ter muitos pensamentos negativos, situações de ansiedade, doenças psiquiátricas, depressão, transtorno de ansiedade, tudo isso tem sim uma influência no metabolismo, né? A gente tem um hormônio-chave importante que é o cortisol, que é um hormônio do estresse, né? O nosso hormônio de luta e fuga do corpo, e ele tem uma relação direta com o nosso metabolismo, com taxa de insulina, de glicose no sangue, com acúmulo de gordura, tanto que a gente vê... digo eu, profissional médica, né? Quando a gente trata alguém com corticoide, que é uma administração externa, né? A gente pega e dá esse hormônio que a gente produz no corpo, a gente dá ele de forma de comprimido. Uma pessoa que toma isso por muito tempo, ela vai ter acúmulo de gordura abdominal, vai ter um ganho de peso, vai ter diabetes, vai ter pressão alta. Então, tem vários efeitos colaterais que são bem conhecidos na medicina. E é claro que se a gente tem esse tipo de produção desse hormônio constantemente já pelo nosso corpo, através da situação do estresse, os efeitos são bem parecidos, diminuição da imunidade. Então, o psicológico tem uma influência no metabolismo? Sim, tem sim. Isso é irrefutável, tá? Tem mesmo. O metabolismo não é uma sentença não é um destino que eu nasci com o meu metabolismo assim e ele vai permanecer assim a vida inteira. Tá? Isso é uma crença errada. O metabolismo ele não é determinado somente geneticamente, então não dá para acreditar que minha família tinha um metabolismo ruim, então não tem mais salvação para mim. Isso não é verdade. O nosso metabolismo ele pode ser sim melhorado com os nossos hábitos, tá? A gente tem um poder de influenciar bastante isso, tá? Não estou dizendo que o metabolismo lento em si seja só uma crença, na verdade, através até das alterações causadas por uma alimentação errada, existe
o que se chama de metabolismo lento, por dizer assim. É você querer passar fome, fazer uma restrição alimentar muito dramática, tende a deixar o seu metabolismo mais lento, então essa não é uma solução muito inteligente para quem quer perder peso. Tá? O ideal é realmente conseguir contornar isso, e existem formas de fazer isso, sem passar fome, principalmente, né? Que o corpo receba nutrientes, inclusive os micronutrientes. Então, ter uma alimentação variada, com bastante tipos diferentes de frutas, verduras, de carnes de tipos diferentes, ovos. Uma alimentação bem variada, ela ajuda também a ter um aporte de micronutrientes diferentes, vitaminas, minerais, os elementos que a gente precisa em pequena quantidade. Vários minerais são assim. E isso ajuda o corpo a ter um funcionamento melhor, e pode ajudar também a diminuir a sensação de fome, porque quando a gente tem falta de algum micronutriente, o corpo a gente interpreta isso na nossa consciência como fome, né? Eu vou procurar, tá faltando um nutriente em mim, eu vou procurar isso aonde? Na comida. Então, se a gente tem uma variedade maior, a gente tende a ter um controle melhor disso. Tá bom? Evitar restrição alimentar, alimentos de qualidade, variados, incorporar movimento no dia a dia e procurar ajuda se isso não está funcionando, né? Se a gente vê que está num momento em que está tentando de tudo e a coisa não está funcionando, provavelmente a gente não está tentando a coisa certa, porque essa questão de dizer o meu metabolismo é culpado de tudo, a culpa é do meu corpo, provavelmente não está certo. Na verdade, você ainda não achou o jeito certo de fazer isso acontecer.